Nesse vídeo a gente vai resolver a prova da FUVEST na parte de Física. Uma prova realmente muito rica, muitos conceitos, muita coisa para a gente comentar. Então vamos lá começar logo a resolver essa prova. Mas antes, já conto com o seu like fortalecedor da nossa comunidade, com a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para você sempre receber esses vídeos de altíssima qualidade. Vamos lá para o conteúdo. Eu estou aqui com a prova cuja letra é a K. Então eu vou seguir a ordem das questões, né, a numeração das questões que estão nessa prova K. Por mais que eu não tenha colocado um número, é mais ou menos nessa ordem que apareceu as questões, beleza? Então vamos lá para a primeira, que fala sobre os lagartos do gênero basilisco. Nesse vídeo aqui, vai ser um pouquinho mais rápido, mais dinâmico. Eu quero combinar com vocês de vocês pausarem, né, o vídeo, caso vocês não tenham tido nenhum contato inicial com essas questões. Faz uma leitura, pausando o vídeo aí, depois volta aqui para ver se você respondeu corretamente. Porque eu quero mais fazer um vídeo mais dinâmico, né, nesse aqui, e outros vídeos talvez eu faça a resolução mais detalhada, indo alternativa por alternativa de cada uma dessas questões, tá? Mas esse vídeo aqui vai ser mais dinâmico mesmo. Então qual é a ideia dessa questão? Ele fala aí do lagarto, né, e ele quer que você assinale a alternativa correta, que tem a ver com o fato dele conseguir, entre aspas, andar sobre essa água, né? E qual é a ideia? É justamente o que vem na letra A, porque a componente vertical da reação, o que seria a normal, porque a componente horizontal seria o atrito. Como é no horizontal, o atrito não tem a ver com o fato dele conseguir andar, né, entre aspas, na água. Então o atrito ele fica meio que fora dessa análise. Então a componente vertical da reação, a força, que é a normal, gerada pelas patadas na água, compensa o peso do animal, força-peso. Perfeito, né? Então essa aqui está coerente. As outras alternativas, como a letra B e a letra D, bola e dado, elas falam, né, sobre empuxo basicamente. Só que o empuxo aqui não está em voga também, porque é o seguinte, cara, empuxo, né, depende da densidade do líquido, do volume submerso e da gravidade. Não tem, basicamente ali, praticamente, não tem volume submerso. A patinha dele, cara, não afunda, né, significativamente para a gente considerar alguma coisa aqui relacionada ao empuxo. A letra D fala de alta salinidade, então vai mexer ali na densidade, isso pode te lembrar até aquela coisa do mar morto, que você consegue boiar ali. Mas então, cara, você não está numa situação de equilíbrio estático para poder considerar, né, essa patada aí do animal. E a letra E fala ali da tensão superficial, é um bom distrator inclusive a letra E, mas é o seguinte, não é suficiente só a tensão superficial, porque senão, cara, você também implicaria no caso dele ficar parado. Só que se ele ficar parado, e o texto diz isso, ele vai afundar, né? Ele só consegue caminhar entre a água, sobre a água, desculpa, porque ele está ali justamente caminhando, né, cara? Ele não está parado, estático, senão ele afundaria, tá bom? E uma outra coisa, pô, se a tensão superficial bastasse, a gente veria outros corpos aí conseguindo, né, esse feito, esse fenômeno, o que a gente não vê, né, cara? Geralmente é com uma coisa muito leve também, né? Isso ajuda bastante. Então, gabarito letra A, sigamos adiante para a próxima questão. Essa aqui fala do Egito, lá das tumbas do faraó, muito bacana, mas a ideia é o seguinte, ele pega aqui, sob certas condições, os cientistas, né, lá em 2014, sob certas condições, encontraram os coeficientes de atrito cinético entre o trenó e a areia listada na tabela. Então você tem aqui o coeficiente de atrito dessa galera toda. Considerando as informações da tabela, qual conteúdo de água na areia torna mais fácil o transporte das peças? É aquele que oferecer menor atrito, né? E o que vai oferecer menor atrito é aquele que tiver o menor coeficiente de atrito. Vale a pena a gente lembrar que a FAT, a força de atrito, no caso aqui era cinético, né, ou dinâmico, é o μ cinético vezes a normal. Como essa normal aqui vai ser basicamente constante, quem tiver aqui o menor coeficiente terá a menor força, vice-versa. Então eu peguei esse 0,50, que corresponde a 3,2% de conteúdo de água, levando a gente para o gabarito de letra C. Letra C de coeficiente de atrito. Bora para a próxima questão. Essa aqui é uma questão muito legalzinha, que fala aí de eletrostática, o conteúdo, né? E aí vamos lá. Primeira coisa, ele te dá aqui o valor do campo elétrico, que seria de 10 kV por metro. Então, ó, 10 kg, quilo é 1000, 10 elevado a 3. E aí fica volt apenas, né? Tirando o kilovolt, tirando o quilo do kilovolt, fica só o volt dividido por metro. E isso fica 10 elevado a 4
volts por metro. Depois ele te fala o valor da corrente, né? Que ele fala 30 coulombs de carga em 1 milésimo de segundo. Então, o que? 30 coulombs, tempo 10 elevado a menos 3 segundos. Isso vai resultar em 3 vezes 10 elevado a 4 amperes. Em seguida, você vai lembrar que ele te fala ali da condição do campo elétrico uniforme, CEL, podendo assim utilizar a equação do ED, né? U igual a ED, onde U é a diferença de potencial elétrico. E você vai encontrar essa diferença de potencial elétrico para depois jogar na equação do π da potência, né? Então, U é igual a ED, só porque é o CEL. Então, você já tinha encontrado. O D, ele fala aqui que é uma distância, né, de 100 metros de comprimento. Então, você fica com 10 a 4 vezes 10 a 2, totalizando 10 elevado a 6 volts. Agora você já tem VDP e corrente, podendo assim calcular a potência pela equação do π. Então, lançando mão do π, você vai ter aí corrente 3 vezes 10 a 4 vezes 10 a 6 da VDP, totalizando 3 vezes 10 elevado a 10 watts. Mas não tem essa opção direta nas alternativas. Basta você lembrar então que 3 vezes 10 elevado a 10 é a mesma coisa que 30 vezes 10 elevado a 9. E 10 elevado a 9 é a mesma coisa que giga. Então vai ficar 30 gigawatts, gabarito letra A. Próxima questão mistura ali um pouquinho de eletrodinâmica, bem básica. Vamos usar apenas a lei de Ohm, primeira lei de Ohm. E na verdade ele pede ali para você ver um gráfico, né? Então mistura aí interpretação gráfica com a lei de Ohm. Bom, o que ele fala ali? Ele te dá um gráfico de resistência em função da temperatura. Então você vai trabalhar com uma faixa de temperaturas, né? E aí primeiro você tem que usar a lei de Ohm para encontrar essa resistência. Encontrando a resistência elétrica, você vai dar de cara aqui com alguma temperatura desse gráfico. E aí sim você vai ter condições ideais para poder marcar a alternativa correta, que é uma faixa de temperatura que foi pedida, né? Então vamos lá, ele deu o valor da DDP e da corrente ali no enunciado, né? No texto base, melhor dizendo. Então 5 volts dividido por 10 miliamperes, vai ficar essa conta aqui, né? Lembrando que o mili é 10 a menos 3, totalizando assim 0,5 vezes 10 a 3 ohms, ou então 0,5 quilo ohms. E é ideal você trabalhar em quilo, porque no gráfico está exatamente essa unidade, quilo ohms. Então você vai no gráfico e vê qual é o valor de temperatura que corresponde, né, a esse 0,5 kilo ohms. Aí você vê lá que está 40 graus Celsius. Bom, mas como ele pediu uma faixa de temperatura adequada, ideal para poder, né, o dispositivo funcionar tranquilamente, então você tem que ver aqui, dentre as alternativas, as que se encaixam melhor. Logo, o gabarito letra A se encaixa realmente muito bem, porque veja, até 40 vai funcionar muito bem. Então você tem aqui uma faixa de 10 a 35, show, tá bacana. Cuidado com a letra B. A letra B mostra aqui um 45, né? Bom, 45 sendo maior do que 40, de acordo aqui com o gráfico, ele não vai funcionar adequadamente. Então, por isso que não pode ser a letra B, gabarito letra A. Bora para a próxima questão. Essa aqui já mistura aí os conceitos da termodinâmica, mais especificamente ali dentro da primeira lei da termodinâmica e um conteúdozinho aqui que tem a ver com gases ideais, a energia interna de um gás ideal monoatômico. Então a gente já começa lançando mão da primeira lei da termodinâmica. Essa questão ela é muito interessante porque tem duas coisas aqui que vão zerar. Vai ser o calor e o trabalho. Ele fala aqui pra gente, né, no enunciado, que não há realização de trabalho. Então esse W igual a zero. E que não há troca de calor. Ó. Então Q é igual a zero. Não há trabalho e não há Q. Gente, os dois ficaram zero. Então a variação de energia interna também vai ter que ser igual a zero, né? O que significa que a energia interna inicial é igual à energia interna final. E essa energia interna, em se tratando de um gás ideal monatômico, vai ter que ser essa equação, vai ser dada, né, por essa equação, que a FUVEST sempre faz aí o favor de lembrar para a gente algumas dessas equações atualmente, né? Então, na condição inicial, você tem ali dois gases, né, que estão separados por essa superfície ali, né? Então, usando a equação, vai ficar 3 meios de N1RT1 mais 3 meios de N2RT2 igual, aí vem a condição final, onde os gases vão se misturar, porque essa divisória vai ser desfeita, né? Vai abrir e eles vão se misturar. Então, NN é o número de mols da mistura, esse N, índice N, é mistura,
e o TM, que é o que ele quer saber. Bacana, galera? Substituindo ali os valores que foram fornecidos no texto, a gente vai ali poder cortar, inclusive, 3 meios e o R, que são comuns a todos os termos, e vamos ficar, então, substituindo esses valores com o valor de TM sendo igual a 2T, o que leva a gente para o gabarito de letra C de casa. Bora para a próxima questão. Essa aqui é uma questão também muito legalzinha, muito interessante, que, na verdade, ela pode ter até confundido alguns estudantes que têm o costume infeliz mesmo, de decorar. Porque vejam como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó, interpretando corretamente o que está no texto base. Primeiro ele fala ali que vai ter uma certa altura que você vai colocar a bola, né? E aí você tem que considerar a altura tanto da pessoa quanto a altura do braço aqui, né? Que ele fala, uma altura de 40 centímetros acima da sua cabeça. Então 1,70 mais 40 centímetros totaliza ali 2,10 metros, né? Ou 210 centímetros. Bacana? Bom, e você tem que perceber que a energia que vai ser dissipada, que é o que ele pediu ali, né? A energia total dissipada na colisão da bola com o chão, vai ser, né, o que ele tinha antes, no início, que é a energia potencial gravitacional devido a essa altura em relação ao solo, e a energia, né, adicionada do trabalho que foi realizado para poder jogar essa bola, que ele fala ali que é 10 calorias. Então essa é a energia dissipada. Olha como é que a gente resolve essa questão, né? Não tem nenhuma decoreba aqui, é pura interpretação mesmo. Você vendo ali os dados que foram fornecidos no texto e trabalhando com um conceito de energia, né? Bom, substituindo aqui agora então, energia potencial gravitacional é mgh, substituir pela sua equação. E o 10, cuidado apenas que é o 10 calorias ali, tá? Então cuidado com essas unidades que no momento, até o momento, estão incompatíveis. Mas vamos resolver isso já já. Valores, né? Massa 6 kg, gravidade 10, altura 2,1. Note que isso aqui sairia em joules. Então, para deixar tudo compatível nas unidades, eu botei aqui uma multiplicação de 4,2 que foi fornecido pelo NOT e a DOT. Não se preocupe, você não tem que decorar essa conversão, né? Faz ali a matemática toda, você vai encontrar 168 joules. Mas as alternativas estão em caloria, então vamos ter que fazer de novo a conversão. Divide aí por 4,2, 40 gabarito, letra D de dado. Próxima questão traz aqui o brinquedinho bate-bate, cara. Essa aqui é uma questão também aí, talvez talvez a questão, né, da FUVEST de física com mais conta para ser feita, tá? Na parte de física, com mais conta para ser feita, envolvendo mais conceitos, né, da parte de física, ali, da parte de mecânica especificamente. Então essa aqui dava um trabalhinho a mais em comparação às outras questões. Vamos lá, o que ela vai pedir para a gente, né? A altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas que foram unidas. Essa é aquela típica questão que ele te dá uma situação inicial para você extrair um dado que é constante e usar esse dado que é constante na segunda situação, na situação final. Então vamos lá, cara. A primeira coisa que a gente deveria fazer é a conservação da energia. Claro, energia mecânica, né? A energia mecânica inicial, ela é igual à energia mecânica final. No início você tem essa bolinha tendo uma energia potencial gravitacional em relação a esse plano aqui, que ele está a uma altura h então, né? Então vai ficar mgh igual a energia mecânica final, vai ser apenas a cinética de movimento, mv² sobre 2, o que leva a gente para essa expressão da velocidade, v igual a raiz quadrada de 2gh. Notem que essa aqui, cara, é a condição, né, inicial, ou a situação inicial. Mas esse resultado a gente vai guardá-lo, porque em seguida a gente vai fazer a colisão inelástica, que foi dito no enunciado que se trata, né, vai se tratar de uma colisão inelástica. E em qualquer tipo de colisão, a gente lembra que conservação da quantidade de movimento prevalece. No início, você tem aqui a bolinha 1 apenas se movimentando. Como elas vão grudar no final, né, já que se trata de uma colisão inelástica, e elas vão grudar com um único corpo e um único só coração, a gente vai ter a soma das massas na quantidade de movimento final. E uma velocidade que eu estou chamando de v, que vai ser compartilhada por esses dois corpos, né? Então vai ter aqui uma velocidade v bacana. Deixa eu continuar aqui, pronto. Aí substituindo aqui, como eles têm as massas iguais, galera, eu chamei tudo de m, né? Então vai ficar m vezes raiz quadrada de 2gh. Lembra que esse v1 aqui é a velocidade, né, inicial ali que a gente tinha encontrado antes, no caso anterior.
A soma das massas vai dar 2m e V é o que a gente vai encontrar agora. Corta aqui os m's e a gente vai ter esse resultado. Velocidade, né? V é igual a raiz quadrada de 2GH dividido por 2. Guarda essa informação. Vamos agora para a terceira e última etapa dessa resolução que eu falei, já era um pouquinho grande. Para finalizar então, vamos fazer a conservação de energia após a colisão. Galera, agora é depois da colisão, já colidiu, já juntou, ficou grudadinho, né, que nem um chiclete, e aí a gente vai fazer a conservação da energia agora, porque eles grudaram, mas eles vão se locomover, né? Depois do grude, eles andam e caminham juntos até atingir uma altura H', que eu vou chamar de H' agora, comparando com a altura H anterior, da condição inicial, da situação inicial. Bom, então aqui a energia mecânica inicial é igual a final, porque vai conservar. Né? Então a energia mecânica inicial, ó, os dois grudados já é após colisão, tá galera? Os dois grudados, por isso a soma das massas aparece aqui, e aquela velocidade V que a gente acabou de calcular. E aqui também na energia mecânica final vai aparecer a soma das massas, porque é os dois corpos se movendo, GH'. Beleza, vai ficar 2m para essas massas, né? E aí a gente corta esse 2m e substitui aqui o valor do V. Lembra que o V ele é tudo isso aqui, raiz quadrada de 2GH dividido por 2, né? Então fiz essa substituição. Depois ali fiz a conta, né? Esse 2 ao quadrado aqui, ele vai virar 4 e ele vai passar para o denominador. Então tá ele aqui, tá? E aí vai cortar o 2G, o 2 com 2, perdão, e o G com G também, sobrando aqui H' igual a H sobre 4, gabarito letra B de bola. Ufa, vamos lá para a próxima questão. Uma questãozinha de astronomia, o ano aí de 2022 foi recheado de notícias, né, sobre a astronomia, então não deveria faltar uma questão sobre esse conteúdo. Bom, essa aqui fala aí do James Webb, novo telescópio aí que está trazendo várias informações novas, inéditas para a gente, revolucionando o campo da astronomia. Mas aí ele fala ali de um ponto de Lagrange, conteúdo inclusive de ensino superior. Meu Deus, então dá para fazer a questão? Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Você vai atrás das informações necessárias, né? Olha aqui, ó, um objeto orbita o Sol com o mesmo período de translação que a Terra. Essa informação aqui é crucial para você resolver a questão, né? E a FUVEST foi linda e maravilhosa ao te lembrar da equação da força resultante. Beleza, então ele quer saber ali a razão, a divisão da força resultante que atua no James Webb, dividido da força que atua sobre a Terra. Então a gente vai ter essa conta aqui para fazer, né? Essa expressão ali, essa razão. Bom, eu já até peguei aqui a equação, né, montada, dividido uma pela outra. E aí, como ele falou que o período é igual, cara, o período ser igual significa que o ômega também vai ser igual à velocidade angular, né? Basta você lembrar que ômega é igual a 2π sobre o período. Como 2π é uma constante, isso significa que se tudo isso aqui é constante, o ômega também vai ser constante, né? Lembra até aquelas questões que falam sobre acoplamento coaxial, acoplamento tangencial, lembra disso? Do movimento circular uniforme? É basicamente isso. Então você vai poder cancelar esses ômegas aqui, já que eles são iguais, né? Sobrando ali, portanto, gabarito letra C para a gente marcar como resposta. Próxima questão fala aí de ótica, uma questãozinha também bem conceitual, não tinha conta nenhuma para fazer, e aí o que a gente tinha que lembrar é que quanto for maior o desvio, maior é o índice de refração. Só toma cuidado que maior desvio aqui tem que ter um referencial, né? Maior desvio em relação ao que, João? Pois é, esse desvio aí vai ter relação com a seguinte linha. Vamos lá, que eu fiz um esquema aqui muito bonitinho para a gente entender isso melhor. Imaginemos aqui o prisma, né, que a questão traz para a gente, onde vai incidir luz branca por esse prisma. Uma luz incidente sobre qualquer superfície, você tem que traçar duas normais. A primeira é a dona norma, a normal, né, que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Essa você conhece. A outra, lembro a vocês, é a luzia, né, porque é onde a luz ia caso não tivesse ali a superfície separando os dois meios, que é o ar e o prisma. Então eu chamo L para lembrar aí da brincadeira de luzia. Bom, N e L são as duas retas que você tem que lembrar aí para poder ter como referência, como parâmetro, o caminho, né, dos outros raios de luz. E aquele desvio não tem a ver com a normal. O desvio, entre aspas, com relação ao normal é para você usar a lei de Snell.
Na verdade, aqui o desvio que a gente está tratando é em relação à luzia, tá, cara? Então, quando você pensa ali no violeta, tem até aquela famosa frase, também recurso mnemônico aí para você lembrar, que o desvio do violeta é mais violenta. Violeta é mais violenta, né? Então, você tem aqui o violeta se desviando mais da luzia. Então, o desvio do violeta é mais violento. Então, ele se desvia mais da luzia, né? O desvio dele é maior do que em relação às outras cores. E o vermelho está do outro lado, né? Da outra ponta do espectro visível de luzes, então ele vai ter um menor desvio. Claro que aí você tem as outras cores ali na parte intermediária desse espectro de luz visível. Como ele bota 3 cores apenas, indo de cima para baixo na numeração 3, 2, 1, você vai ter ali o índice de refração 1 sendo maior do que o 2, maior do que o 3, maior do que o 1, que é o índice de refração do ar, né? Então isso vai estar na letra B de bola. Paro aqui para lembrar vocês que esse desvio tem a ver com a luzia, tá? Informação importantíssima aí para ter resolvido a questão. Essa questão aqui também é super teórica. Na verdade, os dois textos aqui estão falando basicamente do que é radiação ionizante e do que é radiação não ionizante. Então, o aluno, o candidato, preparado com esse conceito em mãos, em mente, ele já conseguia resolver tranquilamente a questão. Bastava lembrar disso aqui, gente, ó. Você tem ali o espectro, né, eletromagnético de ondas e do ultravioleta em diante, passando ali pelo raio-x, raio gama e assim vai, você tem as radiações ionizantes, que conseguem, né, por exemplo, causar mutações, porque vão reagir, né, com o corpo humano, com as moléculas do corpo humano, justamente ionizando. E isso pode gerar radicais livres, mutações, etc. Né? Do violeta para baixo, você tem as radiações que não têm nenhum malefício, né, para o ser humano, por exemplo. Por isso o seu nome é radiação não ionizante. Então o gabarito aqui é letra A. A luz de lâmpadas brancas, as micro-ondas e o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante. Paro só para uma observação de um distrator aqui, que é a letra D. Olha que letra D legal, cara, para a gente estudar física moderna. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante. O que está errado é isso aqui, ó. Ele é ionizante. Na matéria, no corpo, pode ter o efeito fotoelétrico acontecendo. E aí vai ter ali, então, um exemplo de interação de radiação ionizante. Meu Deus, né? Se a luz ultravioleta, por exemplo, raio-x, raio gama, atingir o seu corpo, pode ocasionar ali uma interação de radiação ionizante, sendo uma espécie de efeito fotoelétrico com a matéria, com o seu corpo humano, e é isso te prejudicar, né? Causando ali a geração de radicais livres, mutações e etc. Então essa é a letra D aí, muito interessante para você ver o efeito fotoelétrico em um outro contexto, né? Não só em placas metálicas. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo, espero que vocês tenham curtido aí a resolução. Já conto com o seu like fortalecedor e a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho, para você estar sempre recebendo vídeos de altíssima qualidade. Valeu, valeu, um forte abraço e bons estudos!